Vou falar um pouquinho para vocês como é que eu cheguei nessa compreensão, né, da produtividade cíclica, nessa compreensão sobre os ciclos femininos. Vocês estão ouvindo, não sei se dá para vocês ouvirem o meu filho falando, né, porque aqui é vida real. Meu filho tá jantando na cozinha e fazendo o maior barulho do mundo, mas é isso. É o que é possível, né? Então, gente, como é que eu cheguei nessa pesquisa da produtividade cíclica, né? Eu já tenho uma estrada aí no estudo do autoconhecimento, do feminino sagrado. Isso já é algo que eu já venho trabalhando, né, há um tempo, que eu já venho nesse movimento. E aí, quando eu fui mãe, né, eu me vi nesse movimento muito forte de querer dar conta de todas as coisas, né? Filho, trabalho, sempre fui uma mulher empreendedora. Então, eu sempre quis e sempre pensei, né, em trabalhar com aquilo que eu quero, em ser a minha própria chefe. Então, pra mim, isso sempre fez muito sentido, né? Então, eu sempre fui uma mulher empreendedora, eu nunca tive um trabalho em CLT, né? Nunca, eu sempre empreendi, sempre, desde que eu comecei a trabalhar. E aí, quando eu fui mãe, eu me vi dentro de um movimento que era o quê? Tendo que cuidar da casa, tendo que trabalhar, ser empreendedora, criar, gerar movimento, gerar tudo e ainda viver, né? Então, assim, eu me vi completamente perdida dentro disso. E aí eu fui atrás de quê? Dos meus conhecimentos, né? Porque quando eu fui mãe, eu já era terapeuta há um tempo, eu já tinha alguns cursos como Ayurveda, Theta Healing, enfim. Já estava há um tempo no Sagrado Feminino, já estava há um tempo participando de círculos de mulheres e tal. E eu já estava nesse movimento, eu disse, cara, eu tenho que buscar dentro dos meus conhecimentos como é que eu posso me ajudar, porque tá errado isso daqui. Quando eu me vi completamente sufocada por conta da minha própria pressão, né? Porque nós fazemos uma pressão muito grande em nós mesmas. Claro que existe uma pressão aí do mundo, né? Existe uma pressão aí da sociedade, em relação às mulheres, em relação às mães. Mas nós também nos pressionamos muito, né? Nós também criamos muitas obrigações assim mentais, onde a gente se coloca para provar algo para o outro, para estar em um lugar onde a gente quer mostrar algo ou se esconder, né? Então a gente tem esse movimento também. E eu comecei a perceber, gente, se eu não fizer algo por mim, como é que vai ser? Porque eu tô me perdendo aqui, eu não sei mais onde é que eu tô. Eu tive um processo de puerpério bem difícil. Eu tive um processo de puerpério bem difícil. Eu tô olhando assim porque meu filho tá fazendo bastante barulho, mas é isso. Voltei, pronto. Saiu aqui rapidinho. Eu tive um processo de puerpério bem delicado, sabe? Com muitas questões, assim, por conta de violências obstétricas que eu sofri no meu parto. Então, fora tudo isso, eu também tava sem entender muito o que estava acontecendo comigo. E aí eu disse, não, cara, eu vou começar a buscar uma coisa sobre produtividade. Aí fui pesquisar na internet sobre produtividade. Só o que eu achei, né? Eu achei muita coisa sobre faça sem parar, muitas pressões, muita falta de empatia, muita falta de entendimento sobre o ciclo, sobre quem eu era, né? E assim, apesar de eu ter tentado fazer alguns movimentos desse, eu tentei, né, fazer algumas técnicas aí bem conhecidas da produtividade, eu tentei acompanhar pessoas que falam sobre produtividade linear, né? E assim, pra mim foi bem complexo, porque eu não conseguia me encaixar naquilo, porque simplesmente eu, como mulher cíclica, né, como vocês também, eu simplesmente sou muitas mulheres em um mês, né? Então eu tenho fases, eu tenho momentos em que aquilo vai funcionar. Então tinha momentos no mês que funcionavam perfeitamente as técnicas, e tinha momentos que não funcionava, tinha que ser outra técnica, né? Então, como é que era isso? Isso começou a... Nossa, gente, então tá errado, isso daqui é uma coisa errada. Então eu comecei a entender, né, que eu precisava observar o meu ciclo, que eu precisava observar como era a minha ciclicidade. Eu fui buscar os conhecimentos de Ayurveda, fui buscar os conhecimentos sobre o feminino sagrado, sobre o ciclo menstrual, eu comecei a me aprofundar nisso. E aí eu comecei a realizar as minhas coisas primeiro, né? Foi em mim primeiro esses testes todos. Os meus projetos, os meus sonhos, comecei a buscar essas realizações todas a partir de mim, né? A partir do ciclo menstrual, dessa observação do ciclo menstrual. E aí, gente, deu muito certo. Deu muito certo, eu consegui realmente ir a fundo, assim, entender muitas coisas e alcançar melhor as coisas de forma mais leve. Porque tava muito pesado, né? Era muita pressão. Acho que vocês me entendem bem. E aí, quando eu comecei
me aprofundar no ciclo, eu comecei a entender que cada fase do ciclo tinha um movimento. E para cada fase do ciclo, eu precisava ter uma estratégia diferente de trabalho, uma estratégia diferente de produtividade, entendeu? Para cada fase do ciclo, para cada fase da estação do ano, para a forma como eu estava naquele momento, eu precisava entender, antes de tudo, como era a minha produtividade. Eu comecei a perceber que o que a gente acredita que é produtividade, o que a gente acredita que é disciplina, é algo que nos foi imposto. Foi dito que ter disciplina é obedecer aquelas regras. Não que não seja isso também, mas a gente não pode obrigar todas as pessoas a terem a mesma disciplina, porque as pessoas não são iguais. Então, como é que eu, uma pessoa completamente sensitiva, imagética, completamente ligada à arte, né? Como é que eu vou conseguir organizar a minha rotina a partir de uma planilha no Excel? Vai ser muito difícil para mim, vai ser muito dolorido estar ali observando planilha, em computador, naquele movimento ali, vai ser muito difícil, sabe? Então, eu fui percebendo que cada fase do ciclo tinha um movimento específico, cada fase do ciclo tinha uma ação, sabe? E eu precisava pensar como eu ia agir estrategicamente de acordo com o meu ciclo. E aí eu comecei a observar isso, comecei a estudar isso e a investigar como é que eu estava em cada fase. Comecei a ver que os padrões, eles se repetiam, né? Que sempre que eu estava na pré-ovulatória, né, eu começava a ver, comecei a perceber que quando eu estava na pré-ovulatória, eu tinha um comportamento. E aí no ovulatório eu tinha outro comportamento. Eu disse, não, isso aqui tem uma coisa que eu preciso entender. Por que eu tenho esse comportamento? Eu comecei a ver que estava envolvendo a lua, que estava envolvendo a estação do ano. Quando estava chovendo muito, aquilo influenciava em mim. Eu sou uma pessoa absolutamente, todas as pessoas são, mas eu percebo muito isso em mim. Absolutamente, assim, sensível à mudança climática. Então, assim, estiver fazendo muito sol, eu tenho uma tendência a ter bastante energia, né? E assim, se estiver fazendo muita chuva, eu tenho uma tendência a ficar mais triste. Isso, gente, é explicado pela Ayurveda, porque o nosso corpo, ele entende os movimentos da incidência do sol, da incidência da luz, né? Então, assim, o nosso humor muda, o nosso metabolismo muda de acordo com a incidência da luz. Então, assim, eu comecei a trazer isso, né, para esse conhecimento da produtividade. Isso foi ficando cada vez mais forte. Eu fui começando a entender que era possível realizar as minhas coisas, né, aquilo que eu sentia, aquilo que eu quero, os meus desejos, os meus sonhos, os meus empreendimentos, de forma mais leve, sabe? Me respeitando, me organizando dentro desse movimento todo, dentro do que eu sou, né? Dentro do que a sociedade me pede. Porque eu sempre fico muito atenta, sabe? Porque as pessoas, quando elas começam a ver sobre produtividade cíclica, existe uma tendência a achar que é pra ficar sem fazer nada. Que é pra... Parece que é como se as pessoas acham que isso tende a trazer uma tendência à procrastinação, mas não é. Tá? Não é. Se respeitar e procrastinar são coisas completamente diferentes, tá? Agora, sim, não é porque você vai deixar de trabalhar, mas você vai se ouvir. E aí, esse processo de se ouvir vai te mostrar se quem tá falando ali dentro de você é o que você realmente sente, o que realmente você está sentindo, ou é o seu ego, né? Ou é o seu ego que tá ali lhe encaminhando para uma autossabotagem, né? A sua autossabotadora interna, porque nós todos temos aquela monstrinho interno que quer pisar em cima dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, das nossas escolhas. Então, isso é algo que a gente precisa pensar, tá? Mas produtividade cíclica não é sinônimo de ficar sem fazer nada. Produtividade cíclica é fazer Produtividade cíclica é fazer o que tem que ser feito de forma mais respeitosa, tá? Então, assim, eu faço tudo o que eu preciso fazer. Eu consigo realizar todas as coisas que são demandadas a mim para o meu trabalho, de forma que eu organizo aquilo de acordo com o potencial de cada fase do ciclo. Eu comecei a ver esse movimento, né? E aí eu comecei a perceber como é que eu poderia encaixar tudo isso, né? E aí uma coisa que vocês falaram aqui, que a Dani falou, essa produtividade patriarcal, ela é linear, né? Ela nos leva a um pensamento que, na verdade, ele é pouco natural. Ele não tá ligado ao ciclo da natureza.
Porque, vejam bem, se todos nós somos natureza, e se todos nós passamos por um estado cíclico, eu tava até pensando hoje sobre uma coisa, quando eu tava falando com as meninas lá, lendo as meninas lá do workshop, né, no WhatsApp. A gente precisa ver, gente, que não é só... nós somos cíclicos de uma forma geral. As nossas emoções, aquilo que a gente não realiza, aquilo que a gente não resolve, vai voltar. Porque a nossa mente, ela é cíclica. As nossas emoções são cíclicas. E aquilo vai voltar, e aquela ciclicidade, muitas vezes, das nossas emoções, das nossas crenças limitantes, elas acabam não sendo em espiral, né? Numa espiral crescente, elas acabam ficando num círculo eterno. Então você vai viver aquilo várias vezes, você vai viver aquela experiência várias vezes, para que você aprenda aquilo. Enquanto você não aprendeu, você vai viver de novo. Enquanto você não entendeu por que você está naquele movimento, você vai viver de novo. Entende? Então, assim, até as nossas emoções, até as nossas crenças limitantes, elas funcionam dentro de uma lógica cíclica. O corpo humano num todo, a natureza, ela reage com a vida, né? Ela reage com o humano, com os animais, de forma cíclica. As frutas, elas chegam no momento em que vai saciar o homem e os animais de acordo com a estação do ano. Observem o tempo de cada fruta. O tempo de cada fruta, ele é de acordo com a estação daquele ano, a estação que está acontecendo ali. E aquela fruta, ela vai ter mais ou menos água de acordo com como ela vai alimentar aqueles seres. Entende? Então é perfeito. E se a gente for ver a natureza, ela não está trabalhando o tempo todo com a produtividade linear patriarcal. Né? Ela não está em um movimento frenético, sem parar, em pressão, trabalhe, mesmo se você estiver sofrendo, trabalhe mesmo se estiver, sei lá, triste, trabalhe mesmo se estiver, enfim, trabalhe. A resolução de tudo é trabalhar sem parar. Não é assim. Agora, uma coisa muito importante que me veio aqui agora. A natureza, sim, ela trabalha sem parar, mas ela trabalha no ritmo dela. É isso, é sobre isso. Certo? É sobre isso. Sara, você vive a produtividade cíclica e você para de trabalhar? Não, eu trabalho sem parar, gente. Eu trabalho muito. Eu faço muitas coisas. Mas eu trabalho no meu ritmo. Eu trabalho no meu potencial. E isso faz com que fique mais leve. Faz com que não fique tão pesado. Com que não viva, não seja uma imensa carga nas nossas costas. Entende? Então a natureza, ela trabalha sem parar, mas ela tem estações, ela tem fases. No verão ela está trabalhando de um jeito, no inverno está trabalhando de outro, ela está mais recolhida, no outono ela está em outro processo. Entende, gente? Em cada fase das estações da natureza, as árvores, as plantas, os animais, os ursos, eles entram naquele processo de ficar dormindo, né? Que é a hibernação, porque ali é um momento que ele precisa, é um momento dele, é um momento do processo natural dele. Mas muitos de nós acabamos entendendo que uma coisa que eu até me lembrei aqui agora, enquanto eu tava falando pra vocês. Muitas pessoas dizem assim, eu sou uma pessoa da noite. Claro que eu não quero a gente precisa respeitar as percepções pessoais que todas as pessoas têm, tá? Deixando bem claro isso, respeito demais. Mas falando aqui de uma visão ayurvédica da vida, o ser humano, assim como os animais, ele precisa de um tempo de descanso. Ele precisa dormir. E o horário de dormir é à noite. Por que o horário de dormir é à noite, Sara? Segundo a Ayurveda. O horário de dormir é à noite porque não tem sol. Observem os recém-nascidos. Né? Na época que eles já entendem o horário de dormir e o horário de ficar acordado, né? Porque tem uma época que eles não entendem. As crianças, né, elas tendem a perceber que acabou o sol, tá perto da hora de dormir. Isso é o natural. Isso é o natural da ciclicidade. Então, dormir é muito importante, gente. Dormir é muito importante. Sabe? Essa coisa da gente achar, a gente acha que é da noite, né? Muitas pessoas têm uma tendência a estar com esse processo de trabalhar melhor à noite, até tem isso, né? Mas é preciso ter esse equilíbrio, sabe? Porque isso desregula o teu ciclo vital. Desregula o teu ciclo vital de uma forma geral.
sabe? Desregula tudo, porque dormir te equilibra em todos os sentidos, físico, espiritual, emocional. E a gente tá no movimento moderno, né? De estar nesse movimento de estar o tempo inteiro em rede social, de estar o tempo inteiro interagindo, vendo notícia. A internet nos faz querer ficar acordados, né? A gente acha que o mundo não dorme. O mundo da internet, o mundo virtual não dorme. As pessoas estão ali naquele movimento frenético, ouvindo e falando e conversando e dizendo suas opiniões. Mas é importante dormir, certo? É importante demais. Isso equilibra muito. Quantas vezes eu já atendi mulheres que tinham problemas seríssimos em relação aos seus ciclos, e quando a gente conversou, a questão toda dela era dormir. Ela tinha um problema de insônia. Isso estava refletindo no ciclo dela. Isso estava refletindo na produtividade dela. Entende? Porque ela não conseguia dormir. Então a gente resolveu e pensou e observou a questão do sono. Aliando junto as outras técnicas e observando a produtividade dela. E ela teve uma melhora, né, uma mudança substancial na produtividade dela depois que ela mudou os horários de sono dela. Porque ela estava mais descansada. Se o cérebro está cansado e você senta para trabalhar, o seu cérebro vai te levar para procrastinar, né? Ele vai te levar para outro movimento. Agora eu vou falar aqui um pouco sobre as fases do ciclo, se você quiser anotar para você já começar essa observação, tá bom? Anota. Eu trago aqui, gente, e aí uma coisa que eu quero pontuar. Tudo que eu trouxer aqui para vocês é muito da minha vida real. Vocês estão vendo que aqui é a minha vida real, né? Meu filho veio aqui, esse é o movimento. Esse é o movimento do meu trabalho, é assim que eu realizo as coisas, né? E aí, uma coisa que eu quero comentar com vocês. Tem muita gente falando sobre sagrado feminino, muita gente falando sobre feminino, enfim, sobre tudo isso, né? Mas qual é o meu desejo, a minha busca e para que eu trabalho? É para que esse sagrado feminino venha para esses momentos, para o real. Como é que eu vou entender o meu ciclo, o meu sagrado ser mulher dentro do meu dia a dia? Enquanto eu tô pegando um ônibus, enquanto eu tô lavando uma louça, enquanto eu tô ali no meio do corre com o menino. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trazer isso para a vida real, para o movimento do real, né? Isso é muito importante. Não que essas outras pessoas que falam sobre isso não tragam isso, mas sempre vocês vão me ver trazendo esse conhecimento de uma forma mais prática, tá? E provavelmente menos mística. Sara, você não gosta dessa área mais mística? Não é isso. Eu adoro, eu acho ótimo. Mas eu quero, né? E porque eu sinto falta disso. Desse movimento tá sendo ligado à vida real, porque nós somos mulheres reais, gente. A gente não tá o tempo inteiro pronta para um ritual, não. O nosso ritual é acordar de manhã, fazer o café do menino, limpar a casa, ir trabalhar, depois parar, depois fazer tudo ao mesmo tempo. É isso nosso ritual. Então, como é que a gente traz esse conhecimento pro nosso mundo real, né? O nosso dia a dia, que é cheio de corre, Vamos falar agora sobre a produtividade em cada fase do ciclo, tá? Uma coisa que eu quero que vocês aprendam, né, que é algo muito importante, é que o nosso ciclo menstrual, ele não é só a fase menstrual, tá? O ciclo, ele é de um sangramento, de uma menstruação até a outra, certo? Então, o ciclo menstrual, ele é esse intervalo entre uma menstruação e outra. Então, para algumas mulheres é 30 dias, para outras mulheres 28, para outras mulheres 21. Então, é tudo isso. Quando eu te pergunto assim, como foi seu ciclo menstrual, você não vai falar só sobre a fase da menstruação, você vai falar sobre tudo. Porque o nosso ciclo, ele é todos esses dias, tá? Então, a gente vai falar sobre todas essas fases. Tudo o que acontece entre uma menstruação e a outra menstruação. Certo? A menstruação, ela é o ponto que finaliza o ciclo passado e inicia um novo ciclo, certo? Então, assim, Sara, todas as mulheres precisam sangrar no mesmo tempo? Todas precisam sangrar 30 dias ou 28 dias? Não, gente, existem tempos diferentes. E esse tempo, mesmo que você tenha assim, eu sempre costumo sangrar 30 dias. Tem um ciclo menstrual de 30 dias, desculpa. Tem um ciclo de 30 dias, né? Não é sangrar, tá? Errei. Um ciclo de 30 dias. Mas determinado mês eu tive um ciclo de 21.
Determinado mês eu tive ciclo de 28. Isso vai mudar de acordo com todos os aspectos. Como vocês já ouviram eu falando muito aqui, tá? O ciclo, ele é totalmente influenciado por tudo. O que a gente acabou de falar nesse começo, né? O ciclo menstrual, o ciclo da vida, que nós somos cíclicos, é influenciado por tudo, as estações do ano, a estação do ambiente onde você tá, as suas emoções, o que está acontecendo no planeta. Por isso, observem como foi o ciclo menstrual, o ciclo de vocês durante a pandemia. Como foi um pouco mais difícil, como foi turbulento, porque o mundo estava passando por um processo energético muito grande. Isso influenciou e tocou todas nós, certo? Mexeu com todas nós. Então, observem isso também, tá? Não parem de querer fechar numa coisa só. E lembrem também que tudo que eu falar aqui é uma média de observação. É um ponto que vai ajudar você a observar. Não é a verdade absoluta, não precisa ser assim para todas as mulheres, tá? Existem isso aqui são coisas, né? São observações feitas a partir da minha vivência e da experiência com outras mulheres, tá? E também são coisas, detalhes que acontecem, né? Que movimentam o nosso corpo a partir das questões orgânicas, que são as mudanças hormonais que todas nós que temos útero e sangramos passamos, certo? Aí, Sara, eu já estou na menopausa, não tenho mais útero. Ai, Sara, eu nunca sangrei, mas eu sou mulher. Como é que eu posso usar o potencial dessas fases para me entender? Esses potenciais aqui também, eles estão ligados com as estações do ano, estão ligados com as fases da lua. Então, você pode observar a partir disso, tá? Uma pessoa que não sangra ou que nunca sangrou, ela vai observar as emoções dela e o comportamento dela diante as fases da lua. Por que as fases da lua? Porque a lua, ela influencia diretamente o magnetismo da água. E o que nós somos? Água. Né? Nós somos água. Por isso, a nossa alimentação, ela precisa ter água. Uma alimentação que não tem água, que não é rica em água, ela não tá suficientemente boa para tua saúde. Então, assim, tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, né? Que é assim, se você compra aqueles pães integrais na padaria, nos mercantil, né? Aqueles pão integral, né? Que vende em saco, assim, e você deixa ele lá. E ele dura assim um mês, né? Ele tá uma validade assim de um mês. Aí você diz, Sara, esse pão é bom? Não, esse pão não é saudável. Por que esse pão não é saudável? Imagina o tempo que esse pão ficou na fábrica, o tempo que esse pão está no mercado e o tempo que esse pão ainda está na sua casa. Esse pão não mofou. Se ele não mofou, ele não tem água, né? Gente, pra quem tá entrando agora, eu tô falando sobre pão. Tô falando sobre pão. Gente, porque eu tô falando em relação à água, né? Que é importante a gente pensar na nossa alimentação, que ela precisa ser rica em água. Quanto mais água tem na nossa alimentação, mais hidratado nós ficamos, melhor nós produzimos, o nosso ciclo é mais equilibrado, mais organizado, tá? E a gente tem um pouco mais de entendimento, né? Sobre esse ciclo, quando a nossa alimentação ela é mais rica de água. Então, assim, voltando à questão do pão. Tava falando sobre o pão de saco que a gente compra integral na padaria. Esse pão, gente, ele não tem água. Ele não mofa. Qual é o pãozinho bom? O pãozinho que mofa. Tudo que mofa é bom, aquela. Por que tudo que mofa é bom? Porque se mofou, tem vida. Se mofou, tem água. E o que o nosso corpo precisa? Vida. Tá? Vida. Por isso que quando a mulher chega falando pra mim sobre a falta de regulação, né, as questões relacionadas ao seu ciclo, a primeira coisa que eu pergunto, como é que tá a sua alimentação? Tá comendo muita coisa assim mais enlatada, coisa mais industrializada? Como é que tá a tua alimentação? Pergunto logo isso, porque isso vai influenciar diretamente. Tá bebendo muita água? Gente, olha, se vocês façam um teste, naquele dia que você tá sem um pingo de produtividade, que você tá ali cansada, aquela situação cansada, beba mais água, se levante, beba água, beba mais água, beba mais água. Hidrate a sua mente, tá? Hidrate o seu corpo para que ele te ajude, para que ele funcione junto com você, entende? Isso vai mudar tudo, tá? Então vamos lá. E aí, só fazendo uma observação. Quem não sangra,
tá? Vai observar esses potenciais aqui de produtividade de cada ciclo, observando a lua, tá? Observando as estações do ano. E aí eu vou falar pra vocês cada lua que vai ser observada, tá? Vamos lá? Então, primeiro que a gente vai falar é a fase menstrual, que corresponde à lua nova. Então, assim, quem não sangra já vai pegando isso, a lua nova. Então, sempre eu vou observar como é que eu tô na lua nova, como é que eu vou agir na lua nova, os 7 dias de lua nova. Cada lua tem 7 dias e você vai se basear nisso, certo? Então, a primeira fase é a fase menstrual, que é referente à lua nova. Essa fase, ela tem duração de 3 a 7 dias, certo? E é uma fase muito importante, que é uma fase de limpeza orgânica do nosso corpo. Então, um detox físico. O nosso corpo, ele vai fazendo um processo de limpeza muito grande, né? O sangue, ele sai ali limpando e tirando as toxinas. É um detox mesmo. Então, é importante a gente ter essa consciência, certo? E essa fase é a fase da curandeira. É uma fase em que a gente tá com uma produtividade, com uma potência de mais calma, de mais intuição, de mais manifestação. Então, uma fase que você vai parar para entender os processos que estão acontecendo ao seu redor, entender para onde você quer ir, né? Não é a fase de sentar e anotar, é a fase de sentir. Isso, gente, aqui, geralmente, esse movimento de sentir, de querer ficar mais resguardada, geralmente acontece nos 2 ou nos 3 primeiros dias. A grande maioria das mulheres nos 2 primeiros dias, tá? Depois, a mulher ela já tem um pouco mais de energia, né? Já tá um pouco com mais vitalidade, né? Mas ela ainda tá nesse movimento muito forte de manifestação, porque a fase da menstruação, ela é uma fase muito intuitiva. Então, observem os sonhos, observem o que é que vai vir. Isso tudo, gente, vale para a mesma coisa que eu tô falando aqui, vale para a lua nova, tá? A lua nova, ela vai fazer isso. Então, imagina, se você sangra na lua nova, se você tá ali alinhada com esse movimento das luas, né? Esse movimento de estar sensitiva, de estar muito mais, com essa potência de manifestação muito maior, vai ser ressaltada. Então, está a lua nova no céu e eu sangrei na lua nova, ou seja, a minha lua interna, que é o meu útero, que é a minha lua pessoal, a lua que está dentro do meu corpo, e a minha lua interna também é lua nova, porque eu estou sangrando, então eu vou estar muito mais introspectiva. Então, observem, se você sangrar na lua nova, você vai ficar muito mais introspectiva, muito mais fechada, muito mais indo lá no fundo, né? Observando tudo que tá mais lá no fundo. Então, a tua potência de produtividade aqui é visualizar, manifestar, sabe? Observar, entender. É uma potência muito mais do descanso para depois florescer. Sabe? É o nosso movimento, deixa eu só ver aqui, eu fiz as anotações para vocês, no inverno, né? É o nosso movimento, que é uma coisa que eu quero falar, isso para não esquecer. É o nosso movimento do inverno, onde a gente tá ali, ó, guardada dentro da gente, né? Observando como que vai acontecer tudo. Então, a nossa potência nessa fase é exatamente isso. O que é que eu digo? Nos 3 primeiros dias, observem o que é que tá acontecendo ali. Tá? Observe assim, o que é que tá vindo à tona para você realizar nesse próximo ciclo, o que é que você precisa ali trabalhar, tá? E nos outros dias você já pode começar a fazer desenhos que te inspirem, para as mulheres que são mais imagéticas, né, como eu, desenhos que te inspirem aquilo, ou buscar um filme que te traga uma referência daquilo que você tá querendo trabalhar, sabe? Então assim, os movimentos da fase menstrual, eles são mais artísticos. Certo? É uma potência mais artística porque você tá criativa, a tua mente, ela tá espiritual, ela tá num movimento muito mais visionário no sentido espiritual da coisa. E aí uma pergunta que eu quero deixar para vocês responderem aí é: quais os limites que eu tenho criado para os meus objetivos? Essa é a pergunta que vai ser muito importante que vocês respondam quando vocês estiverem sangrando. Se façam essa pergunta. Quais os limites que eu tô criando para a realização dos meus objetivos? Onde é que a minha sabotadora interna tá mexendo? Onde é? O que ela tá mexendo nessa fase? Sabe? O que é que eu tô deixando de fazer porque a minha sabotadora interna tá me cortando? Beleza?
E aí a gente vai para a segunda fase, que é a fase pré-ovulatória, que é a fase da visionária, que é a fase das empreendedoras, né? Das mulheres que estão ali trabalhando a visão de tudo, assim, querendo empreender. Essa fase, ela é exatamente esse arquétipo, né? A visionária, aquela que enxerga além. Ela enxerga para além do que é óbvio. E é isso. Essa é a fase do planejamento. Agora sim, essa é a fase que você vai sentar e você vai escrever, né? Você vai colocar em prática no sentido de organização. Essa é a fase que você vai observar todas as suas fases do ciclo, que você vai ver, bom, nessa semana aqui eu vou estar no ovulatório, nessa semana aqui eu vou fazer tal coisa, na pré-menstrual eu vou fazer tal coisa. É essa fase da pré-ovulatória, tá? Onde você vai entender tudo o que vai acontecer no seu ciclo. É uma fase que você vai estar com a sua vitalidade física e mental muito boa. A tua mente ela vai estar muito, muito fresca, né, para entender as coisas. É uma fase muito mais individual. Você vai estar muito mais ligada a coisas suas do que ao grupo, do que à comunidade. Então não é que você vai estar menos empática, mas você vai estar mais focada nos seus objetivos. E isso, ó, o foco da pré-ovulatória é importantíssimo, tá? E aí um erro que a gente comete, a gente sempre acha que a gente vai passar um mês todo na pré-ovulatória com aquele pico de energia. Então a gente coloca 1000 coisas pra fazer. Então fiquem bem atentos a isso, tá? Sempre quando vocês forem pensar nos projetos de vocês, nas obrigações, nas coisas que vocês querem realizar em cada ciclo, pensem por ciclo e botem o pezinho no chão. Não precisa vocês realizarem todas as coisas da vida de vocês em 30 dias, não. Pelo amor de Deus. Porque isso só traz frustração, tá? Coloquem o pezinho no chão, beleza? A lua da pré-ovulatória é a lua nova, é a lua crescente, certo? É a lua crescente da pré-ovulatória, beleza? Então, assim, pra quem não sangra, você vai observar a lua crescente, tá? Que é exatamente isso, ela está em crescimento, ela está enchendo, né? Então ela está se alimentando ali. O processo nas árvores, nas plantas, a seiva está subindo, está passando pelo caule, ou seja, a seiva está passando pelo corpo da planta. Então essa força vital, ela está passando, ela está movimentando dentro do nosso corpo, assim como acontece com as plantas, assim como acontece com as árvores. Então é por isso que a gente tem mais essa energia, né, pra ir lá e pra fazer, pra se olhar, enfim, tá? Então aproveitem essa potência. O período da pré-ovulatória, qual o período? A pré-ovulatória, ó, vou repetir, menstrual, a fase menstrual é a lua nova, tá? A fase pré-ovulatória, que vem antes da ovulatória, tá? Pré-ovulatória, ela vai começar exatamente depois que o sangue para de descer. Então, assim, enquanto tiver aquela borrinha de sangue, ainda não começou a sua pré-ovulatória, certo? A pré-ovulatória, ela vai começar exatamente quando o sangue para de descer. E ela pode durar de 7 a 10 dias. Isso aí você vai ter que observar. Algumas mulheres duram 7, algumas mulheres dura 10 dias, certo? Então, a fase e a lua da pré-ovulatória é a lua crescente. Então, potências, corpo dilatado, ação, execução, mente focada, vitalidade, mente limpa. Então, é perfeito. Gente, aproveitem muito essa fase. Aproveitem muito, certo? Coloquem em prática, organizem, observem o calendário de vocês, os planners, tudo, porque essa fase ela é extremamente necessária para que a gente possa entender e se dar bem em todas as fases do nosso ciclo, da nossa produtividade, tá? Então, assim, o que é que eu quero que vocês se perguntem quando estiverem nessa fase? O que eu quero para mim e para o meu propósito, o que eu quero que cresça? O que eu quero que cresça no meu propósito, em mim, o que eu quero que cresça, como eu vou fazer crescer. Essa é a fase muito do como, muito do como, porque você vai entender o que você quer e você vai entender como aquilo vai poder acontecer, vai acontecer em cada fase do ciclo, entende? Em cada fase do ciclo. Não se preocupe, no final eu vou passar por tudo, vou fazer um geralzão, tá? Passar por todas as fases. E a gente chega na fase ovulatória, que é a lua cheia, que é a nossa fase fértil, tá? É a nossa fase fértil, mas nós não estamos férteis durante os 7 ou 10 dias, porque essa fase ela pode durar de 7 a 10 dias, tá? A nossa fase ovulatória é a nossa fase fértil, mas não significa que nós estamos férteis todos os dias. A fertilidade da mulher, ela tende a acontecer, tá? Isso não é uma regra. Entre o 14º dia até o 16º dia do ciclo. Você começou a contar seu ciclo no dia que seu sangue desceu, tá? Então, você vai começar a contar dali, tá? A fase da... Eu vejo já, peraí, Rosa.
Veja já. E aí, a fase... Depois eu vou fazer um geralzão, tá, gente? Sobre cada fase, eu vou falar sobre a estação, tudinho bem direitinho no final. Deixa só a gente seguir só aqui nessa parte da produtividade, depois eu faço esse geralzão. E aí, a ovulatória é a lua cheia, né? Onde a gente tá fértil. E aí, como eu tava falando, a gente não fica fértil todos esses dias. A gente fica durante um dia, durante 24 horas, certo? É o nosso dia fértil mesmo. E a fertilidade, ela vai mudando como se fosse em porcentagem nesses outros dias, tá? Então, assim, pode ser no 14º, no 15º, no 16º, não dá pra gente saber. Mas como a gente entende o nosso corpo, a gente vai ver que os nossos mucos, eles vão mudar. Então, você vai ver que o seu muco nessa fase, ele vai ficar mais espesso. E por que ele fica mais espesso? Para ajudar a levar o espermatozoide, né? Então você vai ver, olha, esse meu muco tá espesso, isso quer dizer que eu estou bastante fértil. Então aí você vai entender esse movimento. Quando você tem isso, você realmente tem segurança... Gente, assim, eu falo por mim, tá? Respeito demais as mulheres que sentem e têm a necessidade de usar o DIU, de tomar anticoncepcional. Eu acho que é o nosso direito, nós lutamos para chegar nesse lugar e para ter direito a isso. Eu acho que é isso mesmo. Mesmo sendo uma mulher que trabalha essa questão do feminino, né? Eu acho super autêntico, tá? As mulheres que decidem isso em relação aos seus próprios corpos, porque cada mulher tem que decidir sobre o seu próprio corpo, beleza? Porém, o que eu digo sobre mim, tá? Eu fiquei 7 anos sem tomar anticoncepcional, só mesmo na camisinha e observando meu ciclo. E eu engravidei quando eu quis. Isso foi só observando meu ciclo. Eu quis engravidar, eu sabia exatamente quando eu estava fértil, e os dias que eu estava fértil a gente ia lá, né? Transava. E aí foi assim que eu engravidei. Por quê? Eu sabia que tava esse movimento. E agora eu também não tomo nada, eu só uso camisinha, né? Não tomo anticoncepcional, não tenho DIU, é só a camisinha e o entendimento do meu ciclo. Então eu sei que naquele dia eu vou estar bem fértil, né? Então naquele dia ali tem que ter mais cuidado ainda, se eu não quiser engravidar. Então, por isso que eu sempre digo, conheçam o ciclo de vocês, conheçam o corpo de vocês, conheçam o muco de vocês, toquem a vagina de vocês, entendam a cor, a espessura, o cheiro, porque tudo isso muda. Observe que o cheiro da sua vagina, ele muda quando você está na ovulatória, porque a gente está liberando os feromônios, a gente não libera aquele cheiro, não só da vagina, a gente libera o nosso corpo inteiro. Então, gente, peraí. Eu tô com medo de não dar tempo. Deve falar tudo. E aí, que eu tô falando tanto, tô com medo de não dar tempo. E aí, gente, então essa fase ovulatória é a fase da lua cheia, né? Que é essa fase onde nós estamos cheias, estamos expansivas. Então, qual é as nossas potências de produtividade nessa fase? Trabalhos em grupo, palestras, cursos, tudo que te fizer estar com outras pessoas, essa fase é perfeita. Essa fase é perfeita. Por quê? Porque você vai ficar com a sua voz, na sua fala, vai ficar mais clara. A sua mente, ela tá mais em equilíbrio com a sua fala, sabe? Eu não sei vocês, mas eu percebo que quando eu tô na pré-menstrual, parece que o que eu falo e o que eu penso não entram em concordância, sabe? Eu juro pra vocês, às vezes eu dou aula na pré-menstrual e eu fico o tempo inteiro, gente, desculpa, não tá claro, mas é porque eu tô pensando numa coisa e tô falando outra, sabe? E é isso, porque a mente fica realmente um pouco mais dispersa, né, na pré-menstrual. Então, na ovulatória não. Na ovulatória você tá maravilhosa, querida. Você tá o canto da sereia, as pessoas querem te ouvir, as pessoas param pra te ouvir. Então, usa isso. Vou fazer um curso? Vou botar na ovulatória. Vou dar uma palestra? Vou botar na ovulatória. Vou pra uma entrevista de emprego? Vou botar na ovulatória. Porque eu sei que eu vou estar muito bem, né? Então, utilizem isso a favor de vocês, né? Essa é uma fase empática, mente e fala estão em equilíbrio, estão claras, né? É uma fase abundante, é uma fase muito boa para trabalho em grupo. Percebam, a pré-ovulatória ela é mais individualista, né? Mais você. Já a ovulatória não é em grupo, porque o hormônio que tá em alta aqui é a progesterona, é a fase da mãe, né? Então a gente tá, empática, a gente tá entendendo as pessoas, a gente tá olhando as pessoas, sabe? E isso é algo muito bom. Utilizem isso, aproveitem essa fase é maravilhosa, a gente se sente muito bem. Então aproveitem isso. Quando vocês forem organizar a agenda de vocês, se vocês trabalham com cursos, com, sei lá, alguma coisa assim nesse ponto, coloquem as coisas que são mais desafiadoras para essa fase,
entendeu? As coisas assim que vai exigir que você tenha uma mente mais clara, que você fale melhor, coloque nessa fase, tá? Então, uma frase que eu quero que vocês anotem, tá? Em relação à fase ovulatória é: o que já alcancei das metas mensais, o que ainda é possível e que deve ir para o próximo ciclo. Por quê? Quando a gente chega nessa fase, a gente tá na porta da pré-menstrual. Então, assim, a gente tem que ter cuidado para entender o que ainda é possível fazer. O que é que eu posso deixar o próximo ciclo e tá tudo bem? O que é que eu ainda posso fazer? Então, observem isso. Se perguntem, o que é que eu posso fazer ainda? O que é que eu devo deixar pro próximo ciclo? O que é que eu não consegui, mas posso melhorar? Tá tudo bem? Pensem sobre isso também. E não assumam muitos compromissos emocionais, tá? A gente tem uma tendência a assumir muitos compromissos emocionais nessa fase. O que é isso? Ah, me ajuda aqui com fulano. Aí tu vai, eu vou todo dia pra tua casa te ajudar com fulano. Ah, mulher, deixa eu entrar nesse grupo. Ai, mulher, gostou de ti? Ah, bichinha, mas tá triste, eu vou deixar ela entrar. E aí depois você vai se arrepender, porque você tá aceitando isso, porque você tá expansiva. Você tem tanto que você tá dando. Só que você não vai ficar assim pra sempre. Daqui uma semana você vai estar na pré-ovulatória. Você não vai querer nem saber daquilo que você fez. Então, assim, cuidado. Porque na pré-ovulatória, aí os limites chegam, tá? E aí a gente chega na fase pré-menstrual. Chega na fase pré-menstrual, que é a fase da mulher oráculo, né? Que é a fase da lua minguante, tá? A lua minguante e essa fase, né, da mulher oráculo, a fase pré-menstrual, ou a conhecida TPM, né, é a fase de criatividade, né? Ela já está começando esse movimento criativo que a gente vai ter mais também no momento da pré-menstrual. Então, é uma fase mais criativa, uma fase muito boa para escrever, para estudar. Porque o que é que a gente sempre precisa, geralmente, nessa fase? Estar com a gente. Então, tudo que você estiver fazendo sozinha, caladinha, quietinha, você vai preferir. Vai te estressar menos e vai estressar menos o outro com as suas questões. Quanto mais você se desrespeita no seu ciclo, mais essa fase vai ser difícil e menos produtiva. Quanto mais você entende o seu ciclo e respeita os seus momentos, mais essa fase vai ser legal. Entende? Então, é isso. É um jogo. É um jogo. Quero ficar mais tranquila na minha fase pré-ovulatória, na minha fase pré-menstrual, então eu vou observar melhor o meu ciclo e trabalhar de forma mais organizada, sabe? Entendendo, respeitando melhor os meus movimentos, certo? Então, assim, essa é uma fase de grande percepção interna. Muitas mulheres se sentem mais... ai meu Deus, me fugiu a palavra. Mais dispersas, tá? Isso é comum nessa fase, esse momento de dispersão. O que é que você vai fazer nesse momento de dispersão? Eu geralmente peço, né? Quando a gente tá falando sobre a produtividade, eu peço que as mulheres deixem coisas mais leves para essa fase. Não deixem situações mais difíceis de resolver. Propósitos mais difíceis. Ah, Sara, não tenho como fazer isso. Claro, vai ter mês que você não vai ter como, né? Vai ter que fazer mesmo porque tem que fazer e é isso. Quando for isso, se recompensem. Conversem com vocês mesmos. Eu vou fazer isso, mas amanhã eu vou dormir um pouco mais. Eu vou me focar aqui, porque eu vou dormir um pouco mais, vai ser tão bom, vou dormir um pouco mais. E aí, faça. E aí, sempre se recompensem, conversem com vocês, observem o que realmente... Preciso fazer isso, então eu vou fazer. Se eu não preciso, tá tudo bem, eu preciso agora fazer outra coisa. Eu preciso seguir o que eu tô sentindo. Essa é uma fase, gente, que a gente precisa seguir muito o que a gente tá sentindo. Então, essa é uma fase que, do nada, você tem vontade de pintar. Escutar uma música, pintar e dançar. Faça, faça, faça. Essa é uma fase que o teu corpo te pede e diz, seja você. Agora é a hora de você ser você. Tira as máscaras, mulher, tira as máscaras. Essa é a hora. Se você não for você agora, eu vou gritar com todo mundo. Eu vou gritar. E é isso que acontece. É isso que acontece. Ou não é? Eu tô mentindo? Não tô mentindo. A gente desobedece o corpo e depois acha ruim quando a gente tá sentindo mal, porque a gente não tá entendendo, a gente não tá se respeitando, né? Então tem um processo que a gente precisa respeitar tudo isso que tá acontecendo. Vocês estão vendo como é uma super tecnologia, como é algo muito profundo, sabe? Então, assim, é muito importante para todas as pessoas entender isso.
Entende? É muito importante para todas as pessoas. Então, a frase que eu quero que vocês anotem da pré-menstrual é: quais os processos externos que estão afetando e corrompendo os meus limites? Vocês lembram que na menstrual a gente pensou o que estava afetando os meus objetivos internos, pessoais. E na fase pré-menstrual a gente vai pensar o que está afetando o externo, né? A minha forma de lidar com o mundo. Entende? Observem isso. O que está afetando, né? Se perguntem muito nessa fase, porque o que do externo tá te afetando vai dizer muito sobre você. O que precisa ser mudado, o que precisa ser resolvido, entendeu? Agora eu vou falar sobre cada fase de forma mais rapidinha, tá? Para que vocês anotem. Fase menstrual é a fase do sangramento, tá? É a primeira fase do nosso ciclo. Ficará gravado, sim, ficará gravado, tá, gente? Ficará gravado até dia 20. Depois de dia 20 eu vou retirar, beleza? A fase menstrual, ela dura de 3 a 7 dias, tá? É uma fase que está ligada com a lua nova, com o elemento terra e com a anciã, né? Com a bruxa anciã. E tá ligada também com o inverno, certo? A fase menstrual. A fase pré-ovulatória, ela tá ligada à lua crescente, certo? Ela tá ligada ao elemento ar, a donzela, o arquétipo da donzela e a primavera. A fase ovulatória, ela começa... A fase pré-ovulatória dura de 7 a 10 dias, certo? A fase ovulatória dura de 7 a 10 dias também. E ela tá em alta, né? Ela acontece por conta do hormônio progesterona ovulatória, certo? E a ovulatória, a gente tá na lua cheia, no arquétipo da mãe. O elemento é a água e o verão é a estação. Na pré-menstrual, tá? A gente tá na estação outono, no elemento fogo, na lua minguante e no arquétipo da feiticeira, beleza? A pré-menstrual, ela dura de 7 a 15 dias. Basicamente é isso, tá? Bom, não existe uma fase correta, tá? Não existe. Você não precisa estar sempre alinhada com a lua. O teu corpo, ele vai funcionar do jeito dele. Você tem uma lua própria. Então, a sua lua, ela vai ter uma fase. Então, por exemplo, digamos que a lua tá cheia, mas eu tô sangrando. Dentro de mim eu estou na lua nova e a lua do céu tá cheia. Então eu vou sentir a energia da lua do céu, que é cheia, que é uma energia expansiva, que é uma energia pra frente, e vou sentir, que é uma energia aberta, né? E vou sentir a energia que tá no meu corpo, da minha lua interna, que é o meu útero. E a minha lua interna tá sangrando, eu tô na lua nova. Então provavelmente vai ser um ciclo onde você vai ter que aprender a ir lá dentro pra expandir. Você vai ter dentro do ciclo um período mais introspectivo, mas vai ter mais momentos mais abertos dentro do ciclo, durante o período do sangramento. Entende? Então, assim, o seu corpo, ele vai conversando com esse movimento. Você não existe, assim, uma coisa correta. Eu sempre preciso sangrar na lua nova. Não. Existe... Quem sangra na lua nova está no processo de alinhamento. Mas quem não sangra não está desalinhado, certo? Está simplesmente no seu ciclo, no ciclo da lua. Porque o nosso ciclo, ele nunca vai ser sempre igual. Ele vai mudar, porque, como eu já falei várias vezes aqui, vai mudar de acordo com todas as influências, né? Com as influências da estação, com as influências do que está acontecendo no mundo, com as influências do que está acontecendo na sua vida. Tudo isso vai influenciar. Então, sempre existe aí uma comunicação, né? Que precisa ser muito afinada. Se eu estou sangrando na lua minguante, o que é que eu estou precisando aprender com essa energia? O que é que a energia da lua minguante está precisando aprender, está querendo me ensinar, né? A energia da lua minguante do céu está querendo ensinar o meu corpo naquele momento que o sangue está saindo, em que eu estou fazendo uma limpeza. Então eu estou limpando o meu corpo e a lua está minguante, né? Eu estou limpando, estou tirando. E a lua está minguante, a lua está no momento de morte, né? No momento de fechamento. Então o que é que aquilo está me ensinando? Entende o que eu estou querendo dizer? Você vai sempre observar isso, é uma dança. Não existe, mais uma vez, não existe ciclo correto e ciclo incorreto. Existe o seu ciclo e você é única. Você é única. Todas nós somos únicas.
E o nosso ciclo é único. O meu ciclo não vai ser igual ao seu, que não vai ser igual ao da outra. Enfim, beleza? E aí, vocês gostaram? Como é que foi? Beijo. Boa noite.